Gaysismo. Ódio à realidade. Jornal do Brasil, 17 de maio de 2007. O sexo anal pode dar câncer no reto. O oral, câncer na garganta. Excluída a masturbação, que não exige parceiros, eis aí esgotado, com riscos incomparavelmente mais altos que os do abominado tabaco, o rol dos contatos sexuais possíveis numa relação gay. Que haverá nisso de tão excelsa para que toda crítica a essas atividades seja proibida por lei? De certo, estou mais disposto a defender o direito de os senhores parlamentares se entregarem a esses perigos afazeres do que eles a me deixar acender um único cigarro nas áreas cada vez mais vastas onde o proíbem. O que não posso entender é que atos prejudiciais à saúde devam ser considerados mais dignos de proteção oficial do que a boa e velha relação conjugal da qual todos nascemos, a ponto de a simples afirmação de superioridade desta última ser condenada como uma abominação e um crime. Afinal, não é possível fazer sexo oral ou anal sem ter nascido, nem muito menos nascer mediante uma dessas práticas, ao passo que o nascimento as antecede de muitos anos e independe delas por completo. Entre as diversas atividades sexuais, aquela da qual deriva a continuidade da espécie humana tem manifesta prioridade sobre as que se destinam somente a fins lúdicos ou deleitosos, por mais interessantes que essas pareçam a seus aficionados. Não posso crer que meu pai teria agido melhor se, em vez de depositar seu esperma no ventre da minha mãe, ele o injetasse no conduto retal do vizinho, de onde o referido líquido iria para a privada na primeira oportunidade. Nem há como imaginar que essas duas hipóteses sejam tão nobres e respeitáveis uma quanto a outra. Por mais que à luz da doutrina gay isto soe até presunçoso, não posso admitir que eu e um cocô sejamos resultados igualmente desejáveis e valiosos de uma relação sexual. Nem suponho que os próprios senhores parlamentares mereçam esse radical nivelamento, ainda que muitos se esforcem para alcançá-lo. Tudo isso é bastante evidente, e o deputado Clodovil Hernandes é a prova de que não é preciso ser heterossexual para admiti-lo. Se a afirmação do óbvio está em vias de se tornar crime, é porque o ódio do movimento gay não se volta contra injustiças e perseguições reais, infinitamente menores, em todo caso, do que aquelas sofridas pelos cristãos e judeus, mas contra a razão, a lógica, o bom senso e a civilização. Culturalmente, a ideologia gay nasce de correntes de pensamento que professam destruir a tirania do logos e instaurar em lugar da ordem racional a pura vontade de poder de um ativismo prepotente e chantagista. Cada vez que um de seus porta-vozes, como uma nova rainha de copas, ordena que todos se prosternem diante das exigências absurdas, sabe que não está combatendo a homofobia, mas a estrutura da realidade, ou em termos religiosos, o verbo divino. Só a opção total pela irracionalidade explica que, sob a alegação de proteger uma comunidade contra a mera opinião alheia, se busque submeter a novas perseguições judiciais outras comunidades que não estão expostas ao simples risco de ouvir palavras desagradáveis, mas de morrer em campos de extermínio. Consequências mais que previsíveis. Diário do Comércio, 4 de junho de 2007. Como não cabe ao analista político dizer às pessoas o que devem ou não fazer nas suas vidas privadas, nunca escrevi uma linha a favor ou contra as práticas homossexuais ou qualquer outra conduta erótica existente ou por inventar. Escrevi sim contra o movimento gay como fórmula ideológica e projeto de poder. Isso bastou para que fosse rotulado de homofóbico vezes sem conta. Conclusão: se estivesse em vigor a lei maldita que o nosso parlamento quer aprovar, eu iria para a cadeia por conta de opiniões políticas. Na verdade, a lista de atitudes humanas puníveis como homofóbicas é bem variada. Ela abrange 1. Citações da Bíblia ou de livros sagrados de qualquer religião que façam objeções morais ao homossexualismo. 2. Opiniões médicas, psiquiátricas e psicoterapêuticas que ponham em dúvida de maneira mais ou menos explícita a sanidade da conduta homossexual. Isso inclui as obras clássicas de Freud, Adler, Zondi, Zondi, Frankl e Jung, entre outros. 3. Manifestações pessoais de repulsa física ante o homossexualismo, emoção tão espontânea e irreprimível quanto o próprio desejo homossexual. Inversa e completamente a repulsa do homossexual pela sexualidade hétero ou até por variantes homossexuais que não coincidem com a sua, como por exemplo a repulsa dos gays, machões pelos travestis e transexuais. Não apenas será considerada lícita, mas estará sob a proteção da lei, condenando-se como homofóbica toda objeção que se lhe apresente ou, mais ainda, toda tentativa de reprimi-la. Ou seja, o direito à repulsa sexual será monopólio exclusivo da comunidade gay. 4. Expressões verbais populares de uso espontâneo e irreprimível consideradas depreciativas e anti-homossexuais. 5. Piadas e gracejos que mostrem a conduta homossexual sob um ângulo risível. 6. Opiniões políticas contrárias aos interesses do movimento gay, que já são e serão cada vez mais necessariamente interpretadas como adversas aos direitos da comunidade homossexual.
7. Análises sociológicas, históricas ou estatísticas que ponham em evidência qualquer conduta negativa da comunidade gay. Essas análises já estão praticamente excluídas do universo cultural decente. A lei vai proibi-las por completo. 8. Qualquer resistência que um pai ou mãe de família oponha à doutrinação homossexual de seus filhos nas escolas ou à participação deles em grupos e entidades homossexuais. 9. Qualquer tentativa de impedir ou reprimir por atos ou palavras as expressões públicas de erotismo gay, discretas ou ostensivas, moderadas ou extremas, mesmo diante de crianças ou em lugares consagrados ao culto religioso. 10. Qualquer observação casual feita no escritório, na rua ou mesmo em casa, se houver testemunhas, que possa ser considerada desairosa aos homossexuais ou ao movimento gay. Isso inclui a simples expressão de satisfação que um cidadão possa ter por ser heterossexual. A lei, enfim, criminaliza e pune com pena de prisão inumeráveis condutas consideradas normais, legítimas, aceitáveis e até meritórias pela quase totalidade da população brasileira. E não pense que ficará no papel. Neste momento já estão sendo organizados grupos de olheiros, espalhados primeiro nas escolas, depois em toda parte, para vigiar, delatar e punir os 10 tipos de conduta acima assinalados. As consequências mais que previsíveis da aprovação dessa lei são tão portentosas e ilimitadas que a maioria dos cidadãos tem dificuldade de concebê-las, limitando-se a apreender por alto suas aparências mais superficiais e patentes, se não a tratar o assunto com leviana indiferença. Mas essas consequências podem ser resumidas da seguinte maneira: com um só golpe de caneta, um grupo militante organizadíssimo, fartamente subsidiado do exterior, associado aos partidos de esquerda e agindo em consonância com a estratégia geral que os orienta, terá conquistado uma quantidade de poder policial discricionário tão vasta e ameaçadora quanto se poderia obter mediante um golpe de Estado ou uma revolução. Dotado do aparato jurídico necessário para aterrorizar toda a oposição, reduzi-la a um silêncio humilhante, marginalizá-la e transformá-la em socialmente inoperante, esse grupo terá se tornado nas mãos da aliança esquerdista que nos governa mais um poderoso instrumento de controle social e político, somando-se à polícia fiscal, à ocupação do território pelos movimentos sociais, ao domínio hegemônico sobre as instituições de cultura e ensino e as campanhas policiais soidizantes, moralizantes, que só atingem sempre os desafetos da esquerda ou bandos criminosos menores, politicamente inócuos, jamais os agentes das Farc, os verdadeiros grãos senhores do crime no continente, cada vez mais ostensivamente protegidos pelo establishment petista. Na verdade, o movimento gay não precisou esperar pela aprovação da lei para fazer sentir o peso das suas ambições policialescas sobre os que ousaram contestar sua pretensa autoridade. O assédio judicial a de Eugênio de Araújo Salles, os esforços de gaysistas e simpatizantes para destruir a carreira, a família, até a alma do escritor Júlio Severo e a repetição do mesmo procedimento contra o pastor catarinense Ademir Kreuzfeld, mostram que não faltam armas à elite gay para perseguir, amedrontar e marginalizar seus adversários, quanto mais para defender-se dos perigos imaginários que a ameaçam. A nova lei é material bélico excedente, só utilizável em eventuais demonstrações de força perfeitamente supérfluas. Que tão avassaladora extensão do autoritarismo seja necessária para proteger os pobrezinhos homossexuais contra piadas, gracejos e citações da Bíblia é um argumento tão risível que somente um idiota completo ou mentiroso desavergonhado poderia fazer uso dele num debate sério. Pior ainda é a alegação de violência contra os homossexuais. Já expliquei o que o simples uso do termo homofóbico contra os adversários do movimento gay tem de maquiavélico, de perverso e de criminoso. Mas ao delito semântico acrescenta-se ainda a perversão aritmética. Entre os 50 mil brasileiros assassinados anualmente, o movimento gay não tem conseguido apontar mais de 10 ou 12 indivíduos que o teriam sido, se é que o foram, por motivos homofóbicos. Pretender que a fúria anti-homossexual seja um fato social alarmante e epidêmico, necessidade de legislação especial e drástica, é nada mais que uma farsa cínica, um estelionato parlamentar que, houvesse na política brasileira um pingo de racionalidade e decência, custaria a seus autores a perda do mandato por falta de decoro por uso indevido do Congresso como instrumento para servir a ambições grupais injustificáveis. Muito maior que o número de vítimas fatais da homofobia é o de homossexuais assassinos, um fato óbvio que a mídia esconde sistematicamente, reforçando o engodo legislativo com a fraude jornalística. E digo que é óbvio por um motivo ainda mais óbvio, não sendo racionalmente aceitável que a porcentagem de homossexuais seja muito diferente entre os criminosos e a população honesta, a alegação usual do movimento gay de que esta última cota é de 5 a 10% nos levaria necessariamente a alguns milhares de homossexuais assassinos, sem contar os homossexuais ladrões, os homossexuais traficantes e, evidentemente, os homossexuais chantagistas parlamentares. Mas nem esse cálculo seria preciso para desmascarar a fachada protetiva com que a lei se apresenta. Um dos traços mais salientes do movimento gay é seu esforço de combater a discriminação onde ela não existe e de ignorá-la por completo onde existe.
No Irã, o homossexualismo é punido com a pena de morte. Vocês já viram a liderança gay organizar um protesto internacional contra isso? Ao contrário, alia-se às demais forças da esquerda para defender a ditadura dos ayatollahs contra o imperialismo yankee. Em Cuba, os homossexuais e travestis são considerados casos de polícia e, quando pegam AIDS, são isolados para sempre da sociedade. A elite gaysista não apenas se abstém de protestar contra esse tratamento desumano, mas também não quer que ninguém proteste. Recentemente, um documentário sobre a condição humilhante dos homossexuais em Cuba foi excluído de um festival em Nova York por exigência da militância gay. Em compensação, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, onde os gays têm um lugar privilegiado na sociedade e a prática do homossexualismo é uma tradição elegante entre beautiful people, pelo menos desde a década de 1920, o clamor por legislações que criminalizem toda crítica à conduta homossexual vem num tom de quem advogasse medidas de emergência para salvar a comunidade gay de um genocídio iminente. No Brasil, uma das sociedades mais permissivas do planeta, onde homossexuais declarados ocupam cadeiras no parlamento sob aplausos gerais, onde as vovós assistem a shows de travestis na TV junto com seus netinhos e onde um espetáculo público de carícias lésbicas entre a esposa de um governador e a de um ministro não suscita o menor escândalo na mídia. A gritaria anti-homofóbica dá a impressão de que os homossexuais estão sendo abatidos a tiros nas ruas por um exército de talibãs cristãos. Ao longo das últimas décadas, à medida que toda resistência moralista à conduta homossexual cedia lugar à compreensão generosa e à aceitação incondicional, as reivindicações do movimento gay no Ocidente vieram num crescendo, exigindo primeiro a equiparação moral de suas práticas com o casamento heterossexual, depois o ensino do homossexualismo nas escolas infantis, por fim as penas da lei para padres, pastores e rabinos que citem os versículos da Bíblia contrários ao homossexualismo. O contraste entre discurso e realidade é patente. O movimento gay cresce em arrogância, virulência e pretensões ditatoriais à medida que a sociedade se torna mais tolerante, simpática e subserviente às exigências da comunidade homossexual. Quem diria que a inversão sexual, com tanta frequência, viesse junto com a inversão mental? Basta observar esse fenômeno para perceber imediatamente que a alegação característica do discurso gay de proteger uma comunidade oprimida é apenas uma camuflagem, um véu ideológico estendido por cima de objetivos bem diferentes e incomparavelmente mais ambiciosos. Uma pista para a compreensão efetiva do fenômeno são os grupos de intelectuais, políticos e artistas homossexuais tremendamente poderosos e influentes que marcaram a história política e cultural do século XX com o culto da supremacia gay. 3 deles são particularmente importantes: o Círculo de Stephen George na Alemanha, o de André Gide na França e na Inglaterra, a Confraria dos Apóstolos de Cambridge. Em cada um dos 3 casos, a militância pública, sempre do lado errado, nazista ou comunista, encobria uma dimensão mais profunda e mais sinistra de seita gnóstica empenhada em subjugar a humanidade comum a uma elite homossexual imbuída de um senso de superioridade quase divina. O atual movimento gay é a materialização possante e assustadora de um projeto de revolução civilizacional que, a pretexto de proteger oprimidos, não hesita em entregá-los às feras quando isso convém à sua estratégia, a sua grande estratégia. Que esse projeto seja apenas um desenvolvimento específico dentro do quadro maior do movimento revolucionário mundial é algo tão óbvio que não necessita ser enfatizado. Mas por absoluta incompreensão desse ponto, os adversários do movimento gay, quase sem exceção, têm cometido 2 erros monstruosos. Primeiro, combatem junto com o movimento a homossexualidade em si. Politicamente, isso é loucura. O movimento gay existe há algumas décadas e só em alguns lugares do planeta o homossexualismo existe por toda parte desde que o mundo é mundo. O primeiro pode ser derrotado, o segundo não pode ser eliminado. Condicionar a vitória sobre o movimento gay à erradicação do homossexualismo é adiar essa vitória para o juízo final. Segundo, procurando atenuar a má impressão de autoritarismo dogmático que essa atitude inevitavelmente suscita, apressam-se a declarar que respeitam os direitos dos gays e que desejam apenas preservar lado a lado com eles os direitos da consciência religiosa. Com isso, igualam o inigualável, negociam o inegociável, nivelam a liberdade de consciência a uma opção sexual. Há preferência por determinado tipo de prazer erótico. Será preciso lembrar a esses cavalheiros que, privado de satisfação erótica, o ser humano sofre alguma incomodidade, mas desprovido da liberdade de consciência, perde o último resquício de dignidade, o sentido da vida e a razão de existir? Em suma, são intransigentes onde deveriam ceder, cedem onde deveriam ser intransigentes, inflexíveis e até intolerantes. Não há nada demais em aceitar o homossexualismo como uma realidade social que não pode ser erradicada e que, se deve ser combatida, é com todos os cuidados necessários para não ferir e humilhar pessoas. Em contrapartida, tratar como igualmente nobres e respeitáveis o mais elevado princípio da moralidade e um simples direito legal de fazer determinadas coisas na cama é uma inversão hedionda da hierarquia lógica e moral, é uma desobediência assintosa ao primeiro mandamento, cuja implicação mais óbvia é o dever incondicional de colocar as primeiras coisas primeiro. E se os adversários do movimento gay querem a proteção de Deus na sua luta, deveriam começar por não ofendê-lo dessa maneira. Da minha parte, afirmo que defenderia por todos os meios ao meu alcance o direito que os homossexuais têm de que sua preferência sexual não lhes custe humilhações ou constrangimentos. Mas tão logo uma dessas criaturas pretendesse igualar ou sobrepor esse direito à liberdade de consciência, da qual ele próprio não é senão uma decorrência lógica, aliás, bem remota e secundária,
eu lhe responderia na mais polida das hipóteses com as seguintes palavras: cala a boca, burra. Cala a boca, burro. Não me impeça para respeitar um direito que você mesmo, embora talvez sem se dar conta, está pisoteando com 4 patas. Já notaram? Diário do Comércio, 23 de agosto de 2012. Vocês já notaram que, de uns anos para cá, a simples opinião contrária ao casamento gay ou à legalização do aborto passou a ser condenada sob o rótulo de extremismo, como se casamentos homossexuais ou abortos por encomenda não fossem novidades chocantes, revolucionárias e sim práticas consensuais milenares, firmemente ancoradas na história, na natureza humana e no senso comum, às quais realmente só um louco extremista poderia se opor? Já notaram que o exibicionismo sexual em praça pública, as ofensas brutais à fé religiosa e a invasão assintosa dos templos passaram a ser aceitos como meios normais de protesto democrático por aquela mesma mídia e por aquelas mesmas autoridades constituídas que, diante da mais pacífica e serena citação da Bíblia, logo alertam contra o abuso fundamentalista da liberdade de opinião? Já notaram que o simples ato de rezar em público é tido como manifestação de intolerância e que, inversamente, a proibição de rezar é celebrada como expressão puríssima da liberdade religiosa? Já notaram que, após terem dado ao termo fundamentalismo a acepção sinistra por sua associação com o terrorismo islâmico, os meios de comunicação mais respeitáveis e elegantes passaram a usá-lo contra pastores e crentes católicos e evangélicos, como se os cristãos fossem os autores e não as vítimas inermes da violência terrorista do mundo? O que certamente não notaram é que a transição fácil dos epítetos de extremista e fundamentalista para os de terrorista já ultrapassou até mesmo a fase das mutações semânticas para se tornar um instrumento real prático de intimidação estatal. Não o notaram porque nunca foi noticiado no Brasil que nos Estados Unidos qualquer cristão que se opõe ao aborto ou contribui para campanhas de defesa de seus correligionários perseguidos é tido pelo Homeland Security, ao menos em teoria, como alvo preferencial para averiguações de terrorismo, embora o número de atos terroristas cometidos até agora por esse tipo de pessoas seja rigorosamente zero. Em contrapartida, qualquer sugestão de que as investigações deveriam tomar como foco principal os muçulmanos ou os esquerdistas, autores da maioria absoluta dos atentados no território americano, é condenada pelo governo e pela mídia como hate speech. Nenhum membro do Family Research Council tinha jamais atirado em ninguém, nem esmurrado, nem sequer xingado quem quer que fosse, quando a ONG esquerdista South Poverty Law Center colocou aquela organização conservadora na sua hate list. Quando um fanático gaysista entrou lá gritando slogans anticristãos e dando tiros em todo mundo, nenhum só órgão de mídia chamou isso de crime de ódio. Em todos esses casos, e numa infinidade de outros, a estratégia é sempre a mesma: quebrar as cadeias normais de associação de ideias, inverter o senso das proporções, forçar a população a negar aquilo que seus olhos veem a enxergar, e em vez disso aquilo que a elite iluminada manda enxergar. Em vez disso aquilo que a elite iluminada manda enxergar. Não se trata de persuasão. As crenças assim propagadas permanecem superficiais, saindo da boca para fora, enquanto as impressões que as negam continuam entrando pelos olhos e ouvidos. O que se busca, ao contrário da persuasão genuína, é instilar no público um estado de insegurança histérica, em que a contradição entre o que se percebe e o que se fala só pode ser aplacada mediante o expediente de falar cada vez mais alto, de gritar aquilo que no fundo não se crê nem se pode crer. É um efeito calculado, uma obra de tecnologia psicológica. Algum militante gaysista pode sinceramente crer que num país com 50 mil homicídios por ano, 100 e poucos assassinatos de homossexuais prova a existência de uma epidemia de ódio anti-gay? É claro que não. Justamente porque não pode crê-lo, tem de gritá-lo. Gritá-lo para não dar conta da face existencial em que apostou sua vida e da qual depende para conservar seus amigos, seu bem protegido, lugar na militância, sua falsa identidade de perseguido e discriminado numa sociedade que não ousa dizer contra ele uma só palavra. O militante ideal desses movimentos não é o crente sincero, mas o fingidor histérico. O primeiro consente em mentir em favor de suas crenças, mas conserva alguma capacidade de julgamento objetivo e pode, em situações de crise, transformar-se no perigoso dissidente interno. O histérico, em vez disso, não tem limites na sua compulsão de tudo falsificar. O militante sincero usa da mentira como um instrumento tático. Para o histérico, ela é uma necessidade incontornável, uma tábua de salvação psicológica. A inversão, o mecanismo básico do modus pensandi revolucionário, é acima de tudo um sintoma histérico. É por isso que há décadas os movimentos revolucionários já desistiram da persuasão racional, perderam todo escrúpulo de honorabilidade intelectual e não se vestam de agitar aos 4 ventos bandeiras ostensivamente, propositadamente absurdas e autocontraditórias. Não precisam de verdadeiros crentes cuja integridade causa problemas. Precisam de massas de histéricos cheios daquela passionate intensity de que falava W.B. Yeats, prontos a encenar sofrimentos que não têm, a lutar fanaticamente por aquilo em que não creem, precisamente porque não creem e porque só a teatralização histérica mantém vivos os seus laços de solidariedade militante com milhares de outros histéricos.
Psicólogos e psicopatas. Diário do Comércio, 2 de julho de 2012. Não creio que a atração erótica entre pessoas do mesmo sexo seja antinatural e não vejo mesmo nenhum motivo em princípio para classificá-la como doença. Também é fato que o termo homossexualismo não corresponde a um fenômeno homogêneo, e sim a uma variedade de impulsos, desejos e comportamentos numa gama que vai desde a repulsa ao outro sexo até a completa identificação com ele. Se na linguagem da propaganda condutas tão díspares são reduzidas artificialmente a uma unidade de símbolos ideológicos com valores opostos conforme as preferências de quem os use, isso não é motivo para que os profissionais da saúde mental se deixem levar por idêntica histeria semântica e, violando a regra mais básica da técnica lógica, tirem conclusões unívocas de termos equívocos. Resta ademais um fato incontornável. Como toda e qualquer outra conduta sexual humana, o homossexualismo, em toda a diversidade das condutas que o termo encobre, nem sempre emana de um desejo sexual genuíno. Pode, em muitos casos, ser uma camuflagem, uma válvula de escape para conflitos emocionais de outra ordem, até mesmo alheios à vida sexual. É possível e obrigatório, nesse caso, falar de falso homossexualismo, de homossexualismo neurótico ou mesmo psicótico para distingui-lo do homossexualismo normal, nascido de um autêntico e direto impulso erótico. A proibição de dar tratamento psicológico a pacientes que sintam desconforto com a sua vida homossexual resulta no impedimento legal de distinguir entre esses dois tipos de conduta especificamente diferentes, entre o mero impulso sexual e a sintomatologia neurótica, equalizando, portanto, o homossexualismo e doença. Por outro lado, essa diferença em cada caso concreto não pode ser estabelecida a priori, mas só se revela no curso da psicoterapia mesma. É previsível que, uma vez removido o conflito profundo, o interesse pela prática homossexual diminuirá ou desaparecerá nos portadores de homossexualismo neurótico, ao passo que os homossexuais normais continuarão a sê-lo como antes. A proibição de distingui-los resulta, portanto, em encobrir a neurose sob uma carapaça de proteção legal, fazendo do Estado o guardião da doença em vez de guardião da saúde. A proposta de consagrar aquela proibição em lei revela, nos seus autores, a incapacidade de fazer distinções clínicas elementares, e essa incapacidade, por sua vez, nos dá a prova incontestável de uma incultura científica e de uma inépcia profissional suficientes para justificar que essas pessoas sejam excluídas da corporação dos psicólogos. A autoridade desses indivíduos para opinar em questões de psicologia é rigorosamente nenhuma. Porém, há ainda algo de mais grave. A proposta da proibição acima mencionada vem no contexto de um movimento criado para proibir e punir como crime de homofobia toda opinião adversa à conduta homossexual, independentemente da linguagem serena ou inflamada, polida ou impolida, racional e irracional com que essa opinião se expresse. Pareceres científicos, juízos filosóficos e ensinamentos doutrinais das religiões são assim nivelados como delitos aos insultos mais grosseiros e às manifestações mais ostensivas de preconceito e discriminação. Com toda evidência, nenhuma palavra contra a conduta homossexual, neurótica ou sã será permitida. Ao longo de toda a história, nenhuma outra conduta humana gozou jamais de tão vasto privilégio, de tão abrangente proteção. Nenhuma esteve jamais imunizada por lei contra a possibilidade de críticas. Não é, por exemplo, nenhuma conduta política. Não o é, por exemplo, nenhuma conduta política. Não o é nenhuma qualidade humana, por mais excelsa e respeitável. Não o é a genialidade artística ou científica, a honestidade impoluta ou mesmo a santidade. Não o é a vida pública ou privada de quem quer que seja. Não o é nem mesmo a conduta usual de um casal heterossexual, frequentemente criticada como sintoma de trivialidade e falta de imaginação. Não o é, por fim, o próprio Deus, contra o qual se dizem e se escrevem livremente e sem medo de punição toda sorte de barbaridades. A proteção legal que se reivindica para o homossexualismo é tão claramente megalômana, tão desproporcional com os direitos de todas as demais pessoas e grupos, que resultará em fazer dessa conduta em domínio, o único domínio, separado da vida e superior a ela, intocável, inacessível às opiniões humanas. A proposta é tão inequivocadamente demencial que o simples fato de que a mídia e o parlamento cheguem a discuti-la a sério já é prova de que boa parte da sociedade, justamente a parte mais falante e ativa, perdeu o senso inato da distinção, não só entre o normal e o patológico, mas entre a realidade e fantasia. Segundo o grande psiquiatra polonês Andrzej Lobaczewski, ANDRZEI, espaço LOBACZEWSKI, isso acontece justamente quando os postos de liderança estão repletos de personalidades psicopáticas, as quais, com suas ações temerárias e sua fria insensibilidade às emoções normais humanas, acabam quando triunfantes por espalhar na população em geral um estado de confusão atônita, de falta de discernimento e, no fim das contas, de estupidez moral. Homossexuais podem ser pessoas normais e saudáveis? É claro que podem, mas o que leva alguém a defender mutações jurídico-políticas tão monstruosas quanto aquelas aqui mencionadas não é nenhum impulso sexual, seja homo ou seja hétero. É a psicopatia pura e simples. Mais que incompetentes e indignos de exercer a profissão de psicólogos, os apostos de tais medidas são mentes deformadas, perigosas, destrutivas, cuja presença nos altos postos é promessa segura de danos e sofrimentos para toda a população.